aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje tem um convidado super especial para participar desse vídeo muito legal. Oi, gente, estou de volta por aqui para comentar com vocês, conversar um pouquinho sobre um tema bem legal e que a gente ama falar disso. Sim, como vocês já sabem, o canal tá voltado mais para vídeos natalinos e hoje, nada mais nada menos, nós vamos falar um pouquinho do Natal, né? Porque muito se fala sobre o Natal, muitas comemorações e tudo mais, mas o fato é, você sabe realmente o que significa o Natal? Não só o significado, mas do Natal em si, mas de tudo que acontece nessa época mágica do ano. Sim, porque tudo, absolutamente tudo, tem um porquê e tem um significado. E eu particularmente gosto muito de saber o significado de cada coisa, de cada comemoração, o porquê aquilo tem aquele nome, o porquê aquilo é assim, eu gosto muito de saber, parece que traz mais sentido, né? Sim. Então por isso, nesse vídeo, nós trouxemos algumas curiosidades pra falar pra vocês, coisas que nem nós sabíamos, na verdade, algumas delas. E aí eu achei muito interessante, e claro, eu vim compartilhar com vocês, porque eu acredito que assim como nós não sabíamos, né? Sim. Talvez tenha muitas pessoas que não sabem, e aí faz muito mais sentido se você souber. Então eu espero que você goste desse vídeo. E vamos lá para o significado da palavra Natal. Conta pra gente. Sim, a palavra Natal, o termo Natal, né, ele tem origem latim de natalis, que deriva do verbo nascer. Mas a questão é, o Natal já existia antes? Como que era? Então, aí que tá. Na verdade, o Natal ele existia de uma outra forma. Lá antigamente, lá em torno do século 3, quase no final, no século 4, o povo, eles costumavam comemorar a chegada do inverno. Então existia uma festa que era, na verdade, para comemorar a chegada do inverno. E aí, diante dessa comoção que existia, então a Igreja Católica ela trouxe isso para perto dela. Então ela pegou essa festa pagã, né, que surgiu de um povo pagão, onde eles não eram próximos da igreja, né? E aí eles tornaram isso o Natal. Então ele passou a ser conhecido como Natale Domini, né, que era Natal do Senhor. E aí começou a ser caracterizado como Natal. Só que não se sabe ao certo quando Jesus nasceu. E aí ficou simbolicamente essa data em dezembro, 25 de dezembro. Então surgiu disso. Lá no final do século 3, início do século 4, a Igreja Católica pegou essa festa pagã de comemoração ao inverno e começou a trazer isso para o Natale Domini, que era Natal do Senhor. E foi até uma forma de dar uma nova simbologia, né, como você falou, Exatamente. não se sabe certo o dia, mas aí foi uma forma que encontraram para poder ressignificar tudo isso. Trazer um pouco mais também esse povo pagão próximo à igreja. E aí, lá em 529, foi então declarado, né, decretado, que fosse um feriado nacional. Declarado pelo imperador Justiniano. E aí, então, depois disso, passou a ser conhecido o Natal, que todo mundo conhece. Então, agora que você já sabe o significado da palavra Natal e tudo mais... Como surgiu. Exatamente. O que é o Natal, né? Quando você pensa em Natal, o que vem à sua memória? O que é o Natal pra você? Exatamente. Quando a gente para pra pensar em Natal, o que vem à nossa mente, sabe? O que você costuma fazer na sua casa no Natal? O que você sente em relação a essa data que é tão comemorativa, né? Que é tão falada hoje em dia? Eu acho que o Natal muito se vê como um lado comercial. Infelizmente. Exatamente, mas a gente já vai chegar também o porquê virou isso. Mas eu acho que o Natal, por trás de tudo isso, o que muitas famílias ainda prezam, é justamente o momento da celebração. Muitas pessoas às vezes moram longe dos familiares, longe da família, por trabalho, seja qual for o motivo. E aí o Natal também é justamente aquele momento em que você está com seus entes queridos. Às vezes você tem amigos ali, que são mais que irmãos, como a Bíblia mesmo diz. E aí então é esse momento de comunhão, esse momento de reflexão que você tem com os familiares, com amigos, né? E até a gente vê muito em filme, né? Praticamente todo filme de natalino assim tem isso, né? Mostra isso, que os familiares vêm de longe pra poder passar o Natal todo junto. E aí também muito se fala sobre que passa o ano todo brigando, mas no Natal tá junto. Então tem um pouquinho disso, né? E é realmente um costume, assim, um princípio, na verdade, que eu acho que a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum. Porque o Natal é isso, né? Ele vai muito mais do que presentes, do que uma data comercial, não. É pra gente celebrar o nascimento de Jesus. E justamente a gente celebrar aquilo que Jesus representa pra gente. Aquilo que Jesus representa na nossa vida. A bondade, o amor, o perdão, a comunhão, a paz, tudo aquilo que ele traz pra gente. E agora falando um pouco disso que você falou agora, me veio à memória. Muitas vezes na Bíblia a gente vê Jesus sentado à mesa, né, com os apóstolos, em vários outros momentos. Então eu acho que é justamente isso, né? Jesus ele tem aquele momento de comunhão, Sim. Entre família, entre amigos.
e aquele momento em que eles realmente estão juntos, estão conversando, estão ceando. E aí eu acho que a gente pode remeter isso um pouco ao Natal, que é esse momento de comunhão, esse momento de conversas, de pessoas próximas, de entes queridos. E aí é o que a Ellen falou, tem outros tópicos que a gente vai comentar, mas é justamente Jesus, ele é amor, ele é perdão, e eu acho que é muito disso nessa época do ano, pois a gente comemora a vida de Jesus, a vida de quem é vida. Então é justamente isso, né? Você ser um pouco mais daquilo que Jesus foi, de que Jesus é, né? Que é perdão, é amor, então é você compartilhar isso com as outras pessoas. Esse é o princípio do Natal, né? Claro que nós deveríamos praticar isso durante o ano todo dia. Mas agora no Natal, especificadamente, isso se intensifica ainda mais. Então nós vamos falar agora um pouquinho aí dessa simbologia do Natal. Começando então pelo presépio, que muitas pessoas conhecem, acho que todo mundo conhece. E nem todo mundo monta um presépio na sua casa na época do Natal, né? Justamente por isso ser um pouco característico do catolicismo. Sim. Né? Por ser derivado de imagens, e então acho que remete a um pouco esse lado. Muitas pessoas às vezes não são, né, não são praticantes de uma religião, e aí acaba também tendo um presépio ali na casa. Mas agora, afinal, o porquê do presépio, né? O presépio, ele une um pouco esse lado divino, né, com as coisas da terra, porque ali estão as imagens só do anjo Gabriel, que segundo a Bíblia levou a notícia a Maria de que ela iria engravidar, como também dos Reis Magos, como a figura de Jesus, a figura de José, a figura de Maria. Então o presépio ele traz um pouco disso, né, dessas figuras, dessas imagens, retratando um pouco de o que seria o cenário de quando Jesus nasceu. É uma representação mesmo, né? Resumindo, é uma representação de tudo que ocorreu ali naquela época. E aí, sobre a árvore de Natal. E talvez você nunca tenha parado pra pensar o porquê da árvore tem esse formato, né? Porquê dela ter esse formato e tudo mais. E como o Breno falou, naquela época eles comemoravam a chegada do inverno. E aí, justamente por isso que a nossa árvore de Natal tem esse formato de pinheiro, né? Exatamente. Que era uma árvore característica da época, né? Que se encontra muito hoje. Inclusive, se vocês repararem, uma curiosidade, como a Ellen falou, a gente vê muito filme, né? E aí nos filmes, se vocês verem, a maioria das árvores que eles utilizam é o pinheiro. Justamente porque ela é uma árvore caracteristicamente resistente ao frio. Então, muito comemorado no inverno, como nós falamos. Então, era utilizado o pinheiro. E além disso tudo, o pinheiro ele representa a esperança, o que Jesus também representa para nós. Exatamente. A esperança de um mundo melhor, a esperança de coisas novas, a esperança das boas novas. Então, o pinheiro ser resistente aí a esse tempo é um sinal também de esperança. Então tudo, absolutamente tudo, tá muito bem conectado. O pinheiro passar por geadas, né, frios rigorosos, invernos rigorosos, e aí no final ele tava ali intacto. Então, como a Ellen falou, é a esperança de passar por essa tempestade e ter essa paz, essa esperança, e o que é Jesus para nós. E aí também tem o querido Papai Noel de muitas pessoas, né? E qual é a história do Papai Noel? O Papai Noel, né, que é o símbolo do Natal, eu acho que o maior, talvez depois da árvore, não sei. Porque tem muita publicidade também em cima Exatamente, disso, inclusive, né, acho que 99% utiliza o Papai Noel, né? Em tudo, em bebidas, em decorações, tudo, absolutamente tudo. E aí o que acontece é justamente que o Papai Noel, na verdade, ele não era o Papai Noel, digamos assim. Ele era porque quem? ele surgiu... Ele, na verdade, ele era um bispo turco em São Nicolau. E aí esse bispo ele tinha o costume de deixar moedas próximas às casas dos mais necessitados. Então o São Nicolau ele veio representando justamente a generosidade. E aí, com o passar do tempo, através das campanhas publicitárias, que aí começa a entrar na parte comercial que nós falamos, né? Sim. O São Nicolau, ele se tornou o Papai Noel. Sim. E aí, querendo ou não, também tirou um pouco dessa figura da igreja. Se falar São Nicolau, a gente já sabe que é uma coisa derivada de um santo. E aí acabou tirando esse aspecto da igreja e levando para mais próximo das crianças, para mais próximo do comércio, sendo o Papai Noel. E aí acabou saindo, claro, as moedas de troca, né, de dar essa moeda de presente e entrando os presentes, chegando mais próximos às crianças. Sim, e aí também quando a gente para pra pensar, como ele falou, simboliza a generosidade, né? Então o presente também tem tudo a ver com isso, né? Que a gente faz uma cartinha pro Papai Noel, pede pro Papai Noel, que muitos pais ensinam seus filhos assim.
Então é um pouco de cada Até porque coisa, né? começou a ser trocado muito isso, né? Que o Papai Noel ele só vinha trazer os presentes para as crianças que se comportavam bem durante o ano. É uma cultura também, na verdade, inclusa nisso tudo, Exatamente. né? E aí, depois do nosso Papai Noel querido aí de todo mundo, da maior parte das pessoas, temos a ceia de Natal, que no caso é uma das minhas partes preferidas. E a sua origem vem da Europa, onde as pessoas deixavam as portas abertas para que os viajantes pudessem chegar até a sua casa e ceiar com elas. Então a ceia tem muito isso, né? Tem famílias que têm a tradição de montar aquela mesa grande, farta, e todo mundo senta junto para comer. Depois da meia-noite ou antes da meia-noite, não importa. Mas todo mundo senta junto, todo mundo conversa. Quando a gente para pra pensar em antigamente, que, poxa vida, as pessoas deixavam a porta da sua casa aberta para que outras pessoas chegassem e pudessem ceiar ali. Pessoas que elas não conheciam, que eram viajantes, mas mesmo assim elas faziam isso. E aí agora, falando um pouco mais dos símbolos, voltando um pouco mais para a árvore de Natal, justamente um dos símbolos ícones da árvore de Natal é a estrela, que vai no topo, né? Mas por que da estrela? A estrela ela fica lá no topo justamente porque, segundo as histórias, a estrela foi o que orientou os reis magos a ir até Jesus, né? Então a estrela ela tá lá como esse símbolo de mostrar o caminho, representar Jesus, que é guiar a humanidade. Depois da estrela nós temos o sino, né? Exatamente. Que tem aquela canção que todo mundo sabe do bate-sino, né? E o sino, ele representa acontecimento de algo. E esse acontecimento é o nascimento de Jesus. Além de, claro, sinalizar as horas, o toque do sino chama realmente a atenção para um acontecimento importante. Exatamente. Que foi, assim, o maior acontecimento, né? Com certeza. E aí nós temos também as velas, que lá na Alemanha, um senhor ele costumava colocar uma vela para poder, então, iluminar o caminho dos viajantes. Então a vela representa justamente isso, né? A luz que Jesus é para o nosso caminho. Então, quando a gente para analisar assim, faz todo sentido. Exatamente, assim como diz na Bíblia. Que ele é a luz, a verdade e a vida. Então, Lâmpada para os meus pés. Sim. E aí as velas, na noite de Natal, representam ali a presença de Cristo naquela festa, naquela comemoração. E voltando a falar sobre a árvore de Natal, assim como a árvore tem um significado, as bolinhas também têm. Então sabe aquela bolinha vermelha que você coloca lá na sua árvore? Ela não é só mais uma bolinha. Mesmo hoje, a gente vendo muitas árvores coloridas, né? Às vezes com bolinhas rosas. Não, azul, sim, foi apenas um exemplo. Mas o símbolo independente da cor que é a tua bola de Exatamente. Natal. Mas quando a gente vê uma bolinha, a gente pode lembrar de um fruto de uma árvore, sabe? Ali como tem a árvore, as bolas representam esse fruto. Que hoje em dia tornou-se um elemento, assim, crucial, né? Não pode faltar na nossa árvore de Natal. Então, cada bolinha que você tem aí na sua árvore, passa a enxergá-la, não como uma bolinha, mas como um fruto mesmo, trazendo ainda mais significado para sua árvore. E aí agora o mais interessante, que eu não sei se vocês já sabiam, é justamente sobre o presente. Que é uma coisa que todo mundo gosta de receber no Natal, né? Eu adoro. Inclusive, já comprou meu presente? Então, gente, vamos lá. Mas brincadeiras à parte. Espero que sim. Os presentes, como nós falamos, se tornou uma coisa muito comercial. Porém, ele também tem um significado. E qual é o significado? A própria... Até travou, ficou emocionado. Eu tô aqui ainda pensando no presente de Natal dela, presente de Natal. Ó, minha assim, né? Você fala uma coisa que trava aqui. Abriu uma caixinha, fecha outra. Vai. O próprio presente, se a gente pegar a história, pegar a Bíblia, os reis magos, eles levaram 3 coisas para Jesus. Sabe qual foi? Ouro, mirra e incenso. Muito bem. E aí, justamente pegaram isso, que eles levaram esses presentes para quando Jesus nasceu, e aí derivou os presentes. Então, essa forma de levar ao outro um presente, né? Levar um agrado a outra pessoa. Então não é simplesmente um presente que você comprou na loja e pronto, não. Então é um presente, é para ser significativo, é para ser algo querido mesmo, desejado. Exatamente. E para ser tudo de bom. Agora, falando de uma coisa que eu gosto bastante, esses dias, na verdade, foi ontem, comprei um chocotone, aí eu estava lá pensando, né, qual que é a origem do chocotone. Porque como eu tinha estudado todas essas coisas, eu já estava, né, ligada e querendo saber o porquê das coisas, porquê esse nome e tudo mais. E aí eu descobri que o panetone nada mais foi do que um erro. Que é um erro bom que hoje esse, muitas né? pessoas gostam. Queria errar sim, eu não gosto de panetone, mas agora um chocotone. Tão certeiro. Mas brincadeiras à parte, foi isso mesmo, sabe? E o nosso querido panetone, ele tem origem italiana. E aí o que aconteceu? Na época, um empregado, né, de uma padaria, ele tava super cansado, exausto por conta do Natal e tudo mais. E aí ele acabou errando, né, na ceia de Natal
e foi então que surgiu o panetone. E antigamente não tinha o nome de panetone, era pane de Tony, porque o nome do funcionário era Tony. Bem sugestivo. Bem, e aí ficou então pane de Tony, em homenagem a ele, já que esse erro tinha dado tão certo. E aí depois muito se ressignificou, que foi então o panetone que a gente conhece hoje. Virou mais uma característica do Natal, né? Mas, gente, fala sério, um cara errar e virar o panetone? Ah, não. Queria eu, como eu falei, errar assim. Mas enfim, é uma curiosidade muito bacana. E quando a gente para pra... Ok, eu estou comendo isso tem origem disso, e é esse nome por conta disso e disso. É muito legal. Enfim, gente, essas são as curiosidades que nós resolvemos trazer aqui pra vocês. Nós não sabíamos de muitas coisas, Sim. mas como eu falei, eu gosto muito de descobrir o porquê de cada coisa. Eu acho que tudo se torna ainda mais especial quando a gente sabe o porquê e a origem de cada coisa. Então, nesse Natal, que você possa comemorar de uma forma diferente, fica um desafio pra você. Ter um Natal totalmente diferente dos natais que você já teve antes, justamente porque agora você sabe o real significado da palavra Natal e tudo que o Natal representa, né? Tudo que ele traz consigo. Você tem más recordações com o Natal, porque você não tem quem você queria junto com você. Não pense assim, sabe? Escolha olhar de uma outra perspectiva. Como eu disse, olhe para quem importa, para aquilo que importa e comemore com o que você tem hoje, com a vida que você tem hoje, que é mais que suficiente. Muito bem colocado, né? A gente está nos reerguendo, né? De 2 anos aí tumultuado devido à pandemia e também por outros diversos motivos, né? Como a Ellen falou, se você não tem mais o motivo, o brilho de celebrar o Natal, porque às vezes você não tem um ente querido ao seu lado, e eu entendo, lógico, que isso traz uma dor, um sentimento de tristeza, mas lembre-se que é a comemoração da vida, é a comemoração de quem nos deu a vida, de quem nos dá a vida todos os dias, e que isso é momentâneo, isso é passageiro, e lá no final você vai poder reencontrá-lo. Exatamente. Então, mande esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam descobrir o significado do Natal e toda a simbologia do Natal e possam ter um Natal diferente também. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, é claro, o que você tem que fazer? Compartilhar, curtir esse vídeo, comentar, se inscrever aqui no canal e enviar para todo mundo. E ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos natalinos. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!